Estamos dando continuidade à série de pregações na carta que Tiago escreveu à igreja perseguida. Eu não sei se você sabia, mas eu acho que você sabe. O diabo tem uma filha. O diabo, ele tem uma filha. E a filha do diabo, ela tem caminhado, ela tem estado no meio da humanidade, ela tem causado muitas coisas ruins ao longo da história da humanidade. E nos nossos dias, ela também tem atuado. E a filha do diabo, ela é tão ardilosa, ela é tão esperta, ela é tão astuta, que ela conseguiu que os homens instituíssem um dia dedicado a ela. Olha que coisa, a filha do diabo. Eu acho que vocês já sabem quem é e de quem eu estou falando. A filha do diabo. E foi o próprio Jesus Cristo que disse que a mentira é filha do diabo. Em João 8,44 está escrito: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nós sabemos que a mentira é filha do diabo. E o próprio Jesus afirma isso. E a mentira destrói. A mentira corrói. E como eu disse, a mentira ela é tão ardilosa, ela é tão astuciosa, que ela conseguiu que os homens instituíssem um dia em homenagem a ela. O 1º de abril é um dia instituído à filha do diabo. E as pessoas mentem umas para as outras, não só no dia 1º de abril, mas todos os dias do ano. Só que a mentira, ela também gerou filhos e filhas. A calúnia, a injúria, a falsidade, a fraude, o embusto, o engano, são todos filhos e filhas da mentira. E você percebeu que a prole é grande. E todos os filhos e filhas da mentira, e inclusive ela própria, continuam atuando. Estão soltos por aí, criando uma série de situações difíceis nos relacionamentos e entre as pessoas. E Tiago, quando escreveu a sua carta à igreja perseguida do 1º século, ele se preocupou com isso. Ele fala sobre isso àqueles cristãos. E nesta noite, meu irmão, nós vamos falar sobre esse tema. O problema do auto-engano. E o auto-engano é um dos filhos da mentira. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto que está indicado. Tiago, capítulo 1. Vamos ler do verso 19 até o verso 27. E essa noite vamos trabalhar essa questão. O problema do auto-engano. Tiago, capítulo 1, verso 19. Está escrito assim na palavra de Deus:
Sabeis, pois, estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Até o versículo 27, vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que nós já temos ouvido e visto nessa noite. Muito obrigado pela tua presença que é real no nosso meio. E nesse momento em especial que teu Espírito Santo ministre nossos corações, nossas mentes, porque tua palavra foi lida, tua palavra será pregada, e em nome de Jesus eu peço, ó Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da igreja. Que tudo que façamos aqui esta noite seja, Senhor, para o bem da igreja e especialmente para a glória do seu nome. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Tiago está seguindo uma linha de raciocínio. Ele começa falando aos cristãos perseguidos sobre as suas provas, dizendo que aquelas provas que eles estão enfrentando, se eles enfrentarem com perseverança e confiando no Senhor, é para o amadurecimento da sua fé. As provas não são para nos destruir, pelo contrário, são para nos edificar. Ele diz com relação à sabedoria, que os cristãos devem ter sabedoria do alto, sabedoria de Deus para enfrentar essas mesmas provas, enfrentar essas situações difíceis, para que a nossa fé seja amadurecida. Ele diz para termos cuidado com as tentações, porque as tentações não provêm de Deus, pelo contrário, provêm do nosso próprio coração, das nossas cobiças. E o pai da mentira só fomenta essas cobiças que já estão no nosso coração. Ele fala sobre a perseverança, que nós temos que confiar e continuar confiando, sem desistir. E agora então ele introduz um novo tema, a questão do auto-engano. E uma coisa que Tiago fala que é bastante interessante, que é muito proveitosa para nossos dias, é a questão do ouvir e do falar. Meus irmãos, Tiago orienta os cristãos do primeiro século para ter cuidado com suas palavras. Que o melhor é ouvir do que falar. Vejamos o que está escrito no verso 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. E ele começa dizendo, sabeis estas coisas. Parece um detalhe, mas não é um detalhe. Quando ele diz sabeis estas coisas, ele está chamando a atenção dos seus leitores.
Tiago quer que os seus leitores prestem atenção numa verdade importante que ele passa agora a narrar, a escrever. Então, meu irmão, vamos ter atenção no que o Espírito Santo de Deus diz ao nosso coração esta noite. E a grande preocupação de Tiago com os seus leitores é a questão do muito falar. Do falar sem pensar. Do falar sem refletir. Do falar sem saber se aquelas palavras edificam ou não. Porque eu e você sabemos o quanto uma palavra pode machucar um coração. O quanto as palavras podem ser danosas às nossas vidas. O quanto as palavras podem machucar e ferir, magoar, desmotivar, iludir. E muitas vezes as palavras são mentirosas. E Tiago chama a atenção para isso. Porque, irmãos, quando nós abrimos a metralhadora da nossa boca, sem refletir, sem pensar, quando nós abrimos a metralhadora da nossa boca com a intenção de magoar, nós fazemos isso. E parece que somos peritos nisso. E Tiago está dizendo, olha, tomem cuidado com a sua boca. Tomem cuidado com as palavras que saem da sua boca. Ouçam primeiro. Reflitam primeiro. Avaliem primeiro o que vocês estão ouvindo, para depois então falar. Seja tardio no falar e seja tardio no irar-se. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Interessante que Tiago não diz que a gente não vai ficar irado. Nós vamos. Mas essa ira não pode fazer morada, não pode encontrar abrigo contínuo em nossos corações, meu irmão. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Ou seja, tira isso logo do seu coração. E muitas vezes a ira, ela é provocada porque ouvimos coisas que não nos agradam. E muitas vezes o que está dizendo, diz sem refletir, sem pensar. E Tiago diz, cuidado. Seja tardio em falar para machucar. Em falar para ferir. Em falar para magoar. Existem muitos relacionamentos destruídos, existem muitos relacionamentos em fase de destruição, porque as pessoas não sabem controlar as palavras. Não sabem controlar a sua boca. No livro de Provérbios, no capítulo 16, no verso 32, está escrito: melhor é o longânimo do que o herói da guerra. É o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é aquele que sabe controlar suas emoções, controlar a sua boca, controlar suas palavras. Melhor é esta pessoa. E meus irmãos, estamos vivendo dias em que a boca se tornou um instrumento de destruição, em que as palavras se tornaram adagas mortíferas. E eu e você precisamos ter cuidado com isso. Porque Tiago faz uma advertência aos seus leitores com relação àqueles que não têm controle sobre as suas palavras. Não têm controle sobre as suas emoções. Não têm controle sobre a sua ira. Tiago adverte os seus leitores sobre as consequências advindas
de relacionamentos em que as pessoas não têm controle. No capítulo 1, no verso 20, Tiago diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E não produz mesmo. Pelo contrário, produz mais desavença. Pelo contrário, produz mais conflito. Pelo contrário, produz mais problema. Pelo contrário, produz mais relacionamentos afetados, magoados, destruídos. Então, Tiago dá uma orientação aos seus leitores. Troquem de roupa. Ele usa uma metáfora. Troquem de roupa. E quando é que nós trocamos de roupa? Quando ela está suja? Quando ela não serve mais? Quando ela é inadequada? E Tiago está dizendo: troquem de roupa. No versículo 21 ele diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Troca de roupa, troca de sentimento, troca de atitude, troca de emoção. Tira essa roupa suja, esse coração ferido, essa boca que é insensata no falar, e passa a ser de verdade um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Despojando-vos, mudando, removendo, tirando, afastando. Meu irmão, minha irmã querida, nós já recebemos vestes novas. O Senhor já trocou as nossas vestes. No dia que você foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, no dia que você foi visitado pelo poder do Espírito Santo de uma forma que mudou a sua vida e o seu caráter, Ele te deu uma nova roupa. Os salmistas, no Salmo 30, verso 11 e 12, escreveu: convertestes o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. O Senhor já mudou a sua roupa, o Senhor já te deu vestes novas, então usemos as vestes novas que o Senhor tem nos dado. Mudemos o nosso coração, mudemos nossa mente, mudemos nossa atitude, mudemos nossas palavras. Tardio no falar, tardio no irar-se. Reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu algo interessante na sua análise da carta ao Tiago. Ele diz: quem ouve e pratica a palavra nunca incorrerá no problema do auto-engano. Quem ouve e pratica a palavra nunca incorrerá no problema do auto-engano. E é exatamente isso que Tiago está pedindo, orientando, exortando aos cristãos dos primeiros séculos e aos cristãos do século 21. Sejam praticantes da palavra. Não sejam meros ouvintes da palavra. Reverendo Augusto Nicodemos, também na sua análise da carta ao Tiago, escreve uma coisa interessante: que existem ouvintes profissionais de sermãos. Ouvintes profissionais são aquelas pessoas que ouvem atentamente as pregações do domingo, que ouvem continuamente pregações, mas que na hora de praticar, de fazer aquilo que tem ouvido, tem falhado.
que nenhum de nós seja encontrado nesse rol. O rol de profissionais ouvintes do sermão. É claro que precisamos ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Mas Tiago diz: ouça e pratique. Ouça e faça aquilo que você tem ouvido. Tiago tinha uma preocupação desde o início, desde o nascedouro da igreja. Veja só o que ele escreve no capítulo 1, verso 22 ao 24. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Tem muito crente se enganando. Tem muito crente achando algo de si mesmo e que não é a realidade. Vivem atrás de uma aparência. Vivem atrás de uma máscara. Porque ouvem, mas não praticam. Ouvem e não exercem aquilo que têm ouvido. Tem muito crente achando que é espiritual. E não é. Tem muito crente se achando piedoso. E não é. Tem muito crente se achando humilde. E não é. Tem muito crente se achando crente. E não é. Meus irmãos, o auto-engano é um dos filhos da mentira. E nós precisamos enxergar a verdade em nós mesmos. Quando você olha no espelho, o que você enxerga? E aqui Tiago também faz uma metáfora. Porque o nosso principal espelho não é o que está na parede do quarto. Não é o que está na parede do banheiro. O nosso principal espelho tem um nome. E chama-se Bíblia Sagrada. E eu preciso olhar para ela. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o que é que eu enxergo a respeito de mim mesmo? Sobre a minha pessoa, sobre o meu comportamento, sobre o meu caráter, sobre as minhas palavras. Quando eu olho para a Bíblia, o que é que eu enxergo? O Senhor Jesus disse que quem ouve as suas palavras e não as pratica é insensato. É como um homem que constrói a sua casa na areia. Mateus 7, 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. O meu medo, a minha preocupação, é que alguns de nós, ou pior ainda, muitos de nós, estamos agindo como esse homem insensato, edificando nossa casa na areia. Ou seja, ouvindo a palavra, conhecendo a palavra e não praticando a palavra. Jesus condenou essa pessoa. Tiago adverte essa pessoa. No versículo 25, Tiago continua falando a esse respeito. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante,
esse será bem-sucedido no que realizar. Olha que coisa interessante. Operoso praticante. Trabalha para praticar. Pratica trabalhando. Esse é o cristão que vai ser bem-aventurado. Esse é o cristão que será bem-sucedido. Ouve, medita e pratica. Meus irmãos, o pai da mentira, que é o diabo, conhece mais de Bíblia que muito crente. Ele tentou Jesus com a palavra. E se nós não estivermos atentos, nós vamos cair nas tentações, nas doces mentiras do diabo, se não estivermos operosamente praticando a palavra. Tiago advertiu os crentes da igreja perseguida, no primeiro século. E hoje nós somos os leitores dessa carta. Então a advertência é para mim, a advertência é para você. Seja um praticante operoso. Meus irmãos, a Bíblia contém palavras e instruções maravilhosas para a nossa vida. Como é impressionante como a nossa vida muda quando nos tornamos praticantes da palavra. Ensinamentos profundos, sabedorias inesgotáveis. Mas acima de tudo, além de tudo, a Bíblia é palavra de salvação. Na palavra de Deus, na Bíblia, nós encontramos as palavras da vida eterna. E quando nós operosamente praticamos estas palavras, esses ensinamentos, esses preceitos, esses valores, a ética, a moral bíblica, nós seremos bem-aventurados. Nós seremos bem-sucedidos. E nós lemos hoje, no Salmo 1, uma verdade que o salmista já conhecia. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Louvado seja o nome do Senhor. É o homem que medita, é o homem que pratica a palavra de Deus. Muito conhecimento, pouca prática. Muita teologia, pouca piedade. Meus irmãos, nós temos que efetuar um casamento equilibrado. Do conhecimento, da prática, da teologia e da piedade. Se nós queremos ser bem-aventurados, como árvores plantadas junto à corrente d'água, nós temos que achar o equilíbrio do conhecimento e da prática. Estamos sendo desafiados a sermos praticantes operosos da palavra de Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, bem como o reverendo Augusto Nicodemos e o pastor Ricardo Silva, quando fazem uma análise da carta de Tiago, quando eles chegam no capítulo 1, verso 26 e diante, eles usam o mesmo título, os três, o mesmo título para esses versículos. A verdadeira religião. Porque Tiago agora fala da verdadeira religião. Interessante, meus irmãos. Se existe uma religião verdadeira, é porque existem falsas. E nós precisamos ter o cuidado
que não estar incorrendo nas falsas religiões. Vejamos o que Tiago diz, verso 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, e a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E quando Tiago fala de religião, ele não está falando de cumprir rituais. Quando Tiago fala de religião, ele não está falando de um sistema doutrinário em que o homem e a mulher têm que cumprir rigorosamente. Não se esqueça que Tiago fala de vida prática, de evangelho prático, do dia a dia do cristão. E aqui, quando ele fala de religião, ele está falando do dia a dia do cristão, da vida prática do cristianismo. E ele começa falando de uma coisa muito interessante. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Lá no começo, Tiago falou: olha, vocês ouçam mais e falem menos. Sejam tardios para falar. E cuidado com o que vocês falam. E agora Tiago retoma o tema. E ele fala agora de língua. E ele usa um tema, uma palavra interessante: refrear. E quando você usa essa palavra refrear, quando o Tiago fala dessa palavra refrear, e você vai lá no original da língua grega, sabe o que é refrear? É o freio que se coloca na boca do cavalo. Para fazer o bicho parar quando ele está galopando, quando ele está correndo. Você puxa ali a rédea e aquele freio na boca é que faz o cavalo parar. E Tiago está usando esse termo. Ele está dizendo que o verdadeiro cristão, o verdadeiro religioso, usa um freio na boca. Sabe parar na hora certa. Sabe medir suas palavras. O verdadeiro religioso é esta pessoa. Irmãos, o diabo é pai da mentira. A mentira gerou filhos e filhas. A calúnia, a injúria, a falsidade, a fraude, o embuste, o engano. Só que um desses filhos da mentira também deu cria. O grande problema é que não sabem quem é o pai nem a mãe, porque eles mentem quando perguntam quem é o pai e a mãe. Mas um desses filhos da mentira, a gente não sabe se é a calúnia, a injúria, a falsidade, a fraude, o embusto, o engano, mas um deles deu cria. E essa cria da mentira, aliás, ela é neta da mentira, né? Fofoca. Pense uma coisinha danosa na vida das pessoas. Graças a Deus, não existe fofoca no meio da igreja. Louvado seja Deus por isso. Não sei porque vi uns sorrisinhos no canto de boca por aí. Porque eu acabei de contar uma mentira. Porque a fofoca está no nosso meio. Está no meio da igreja. Está no meio das repartições. Está na sala de aula. Está na rua. Está na vizinhança. Ela está em todo lugar. E corrói os relacionamentos. E corrói as amizades. A tal da fofoca. E Tiago escreveu para cristãos.
Então, lá no primeiro século, os cristãos já faziam fofoca. Que coisa feia, né, irmãos? Quando alguém fala de outro alguém sem a presença do alguém. Que coisa triste, coisa deprimente. Quando alguém não tem coragem de ir à pessoa e falar diretamente à pessoa. Prefere falar para outro, para outra. E normalmente quando fala, não são coisas boas. A fofoca não enaltece. A fofoca não dignifica. Pelo contrário. E a fofoca tem andado livremente no meio das pessoas. O rei Salomão, o homem mais sábio do seu tempo, escreveu uma coisa bem interessante em Eclesiastes capítulo 5, verso 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus, e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Olha a preocupação de Deus com a nossa boca, com as nossas palavras, com as nossas intenções através das nossas palavras. O verdadeiro religioso, o verdadeiro cristão tem um freio na boca. E sabe frear na hora certa. A fofoca é uma erva daninha no meio do povo de Deus. E nós precisamos acabar com isso. E a fofoca só vai acabar quando não tiver alguém que ouça. Porque se tiver alguém para ouvir, se houver um ouvinte, continuará havendo fofoca. Quer ser um verdadeiro religioso? Tenha cuidado com a sua boca. Verso 27. Eu li isso aí e achei interessante. O fofoqueiro é um traficante de escândalos. E não é que é mesmo? O fofoqueiro que fala mal de alguém para você, vai falar mal de você para alguém, viu? Nem se preocupe. Uma hora dessa, seu nome está na boca do povo. Os lábios do insensato entram na contenda e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é sua própria destruição, e os seus lábios em um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados, que descem para o mais interior do ventre. Tenhamos cuidado com a fofoca, meus irmãos. Tenhamos cuidado com a nossa boca. Tenhamos cuidado com as muitas palavras, que elas podem ser muito danosas. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Agora está fácil. Então quer dizer que se uma vez por mês eu visitar um asilo de idosos e uma vez por mês visitar um orfanato de crianças, eu sou verdadeiro religioso. Estou fazendo o que Tiago está dizendo? Mas será que é isso, irmãos? Claro que não. No primeiro século, havia muitas viúvas e muitos órfãos, porque muitos homens eram presos e mortos. Maridos e pais eram presos e mortos em função do evangelho. Então havia muitas viúvas e muitos órfãos. E a igreja do primeiro século tinha uma preocupação muito grande com esse grupo social. E nós devemos ter preocupação também com esse grupo social hoje, com as viúvas e com os órfãos. E isso era tão importante, tão vital na igreja do primeiro século, que quando os diáconos foram instituídos, eles tinham uma função primordial. Está lá,
Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Os diáconos foram instituídos também para servir as viúvas e os órfãos. Mas Tiago não está falando apenas disso. O contexto é mais complexo. O contexto é mais abrangente, é mais amplo. Nós precisamos cuidar dos necessitados, irmãos. O verdadeiro religioso, o verdadeiro crente, também se preocupa com as dificuldades do outro, com as carências do outro, com o pão do outro, com as vestes do outro. O verdadeiro cristão se preocupa em minimizar a dor do outro. E não apenas com a oração. Mais adiante, na sua carta, Tiago retoma esse tema, falando de fé e obras. Falemos disso mais adiante. Mas a verdadeira religião são aquelas pessoas que sabem guardar a sua boca e sabem estender as mãos ao necessitado. É disso que Tiago está falando. É disso que Tiago espera da igreja, de mim e de você, irmão. E Tiago caminha para o fim dessa sessão, no verso 27, dizendo ainda que o verdadeiro religioso, o cristão verdadeiro, a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. E nós precisamos entender o que Tiago está falando, chamando de mundo. Porque mundo pode ser a criação, mundo pode ser o planeta Terra, mundo pode ser a humanidade, depende do contexto onde a palavra está inserida. Mas nesse caso, quando Tiago diz que o verdadeiro religioso, o verdadeiro cristão não se contamina com o mundo, ele está falando de princípios, de valores, de ética e de moral. O verdadeiro religioso, o verdadeiro cristão do século I e do século XXI não se contamina com os princípios, com a ética, com os valores do mundo. Porque sorrateiramente esses princípios estão adentrando na casa do Senhor. E sabe quem está trazendo esses princípios para dentro da casa do Senhor? Os crentes. Não são outras pessoas, são os crentes. E Tiago nos chama a atenção. Não vos contamineis com esse mundo, com essa ética corrompida, com essa moral distorcida. Sejam ouvintes e praticantes da palavra, e você será encontrado como um homem, uma mulher de Deus. Tiago chamou a atenção dos cristãos perseguidos do primeiro século. Tiago está chamando a atenção dos crentes livres do século XXI. Naqueles dias, os crentes morriam na arena. E mesmo assim, Tiago chama a atenção daqueles crentes. E hoje nós temos liberdade, estamos aqui nesta noite, com a liberdade de prestar culto ao Senhor. Mas Tiago nos adverte da mesma forma através da sua carta. Vou terminar. O auto-engano tem causado danos terríveis à vida dos crentes. Achamos que somos uma coisa e não somos. Por isso, precisamos ser confrontados com o espelho da palavra. Precisamos olhar para a palavra para descobrirmos
quem somos verdadeiramente. E talvez você se assuste se você olhar com sinceridade para o espelho da palavra de Deus. Talvez você leve um susto a encontrar uma imagem totalmente diferente daquela que você fazia a seu respeito. Seja confrontado com o espelho da palavra. Porque quando nós somos confrontados com esse espelho, nós estamos caminhando para a maturidade espiritual. E nós precisamos nos transformar em crentes maduros, irmãos. Passou o tempo, passou o dia, passou a hora de sermos crianças espirituais. É tempo de crescer. É tempo de maturidade espiritual. Tiago advertiu os crentes que leram a sua carta no primeiro século. Tiago nos adverte hoje, porque estamos lendo a sua carta. Eu convido você a curvar sua fronte agora. Baixar sua cabeça. E por alguns instantes, falar com Deus a esse respeito. Você tem se enganado a respeito de si mesmo? Você sabe quem você é? Olhe para o espelho da palavra. Ore ao Senhor.